Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefé, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense e o tema central desse trimestre é recomeçar um grande desafio. Hoje, na segunda lição, nós vamos estar estudando o tema Lançando as Bases. A melhor forma de recomeçar é fazendo da maneira certa. Quando a adoração ao Senhor é a base, é a prioridade, o resultado será abençoado. Aprendemos com esse texto que as prioridades dos remanescentes foram de restaurar a casa e o altar do Senhor. Para recomeçar bem, antes de tudo, é necessário ter o Senhor como prioridade em nossa vida. Vamos ler a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 8 a 9. No segundo mês do segundo ano depois de chegar ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Seatiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante de seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionar a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendente de Odavias, e os filhos de Enadade, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de mais uma vez estudar a tua palavra. Nos ajuda, Pai, a compreender e entender o propósito do Senhor na nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer aquilo que é certo. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa lição me faz lembrar da experiência que tive quando pastoreei a Igreja Batista Central em Agostinho Porto, quando estávamos realizando a construção do novo templo. Muitas vezes, diante das demandas, responsabilidades e os compromissos financeiros, nós clamávamos ao Senhor, não só a igreja, a liderança, os diáconos, e vimos como a boa mão do Senhor fazia com que os recursos chegassem no tempo certo, na hora certa, para que pudéssemos cumprir com a nossa palavra, cumprir os compromissos que a gente havia assumido. E em todo o tempo nós vimos a boa mão do Senhor sobre a igreja e sobre o nosso ministério. Semelhantemente, foi o que aconteceu com o povo judeu. Deus enviou os recursos necessários, conduzindo a história e agindo através da vida de Ciro, rei do Império Persa, que invadiu e derrotou a Babilônia em 538 a.C. Inesperadamente, um dos seus primeiros atos oficiais foi autorizar o retorno dos judeus exilados à Palestina e a reconstrução de seu templo em Jerusalém, restaurando assim o culto nacional. Você pode ver isso no livro de Esdras, no capítulo 1, verso 2 a 4. Não obstante, muitos judeus decidiram ficar no conforto da Babilônia estabelecida e civilizada, em lugar da dificuldade da Judéia empobrecida. Cabe lembrar que muitos que tinham sido levados cativos para a Babilônia já haviam estabelecido a sua vida, já haviam feito negócios, já tinham feito alianças, e era realmente difícil, não é, sair e abandonar tudo. Porém, como diz o próprio livro de Esdras, Deus moveu o coração de muitas pessoas para voltarem, para reconstruir não só o templo, mas toda a cidade. Vamos ler Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 5. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos.
Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vós, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais, e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. A política da liderança do rei Ciro era restituir os deuses dos povos conquistados ao seu santuário. Aos judeus foram restituídos todos os pertences do Deus de Israel. Logo, foram devolvidos entre 5 a 6 mil utensílios de ouro e prata. Você vê isso no livro de Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Sobretudo, o rei também encorajou o povo a retornar à sua terra. E no segundo ano após a volta, cerca de 536 a.C., Zorobabel assumiu a liderança sob a orientação de Deus e logo se apresentaram 4 líderes de 4 famílias de levitas para assumirem o trabalho. Você vê isso lá no capítulo 3, verso 8 e 9. Vejamos a soberania de Deus. Ele usou um rei pagão para cumprir os seus propósitos. Creia que ele está agindo em seu favor, preparando os recursos e tudo o que for necessário para a realização da obra, daquilo que Deus chamou a realizar. Portanto, coloque no Senhor como a sua prioridade de vida. Precisamos lembrar que quem estava em exílio era o povo de Israel por causa da sua desobediência e não Deus. Deus não tinha sido vencido e nem tampouco tinha sido derrotado por nenhuma nação, por nenhum reino. Esta narrativa nos mostra que ele, o próprio Deus, sempre continuou dominando as nações. No ano de 2020, foi mencionado em demasia acerca dos EPIs, ou seja, equipamentos de proteção individual, visto que eles têm como finalidade proteger o trabalhador dos prováveis riscos que ameaçam a sua segurança, ou seja, a sua saúde no trabalho. O emprego dos EPIs, de forma correta, foi essencial para a proteção dos profissionais da área de saúde no combate, por exemplo, à pandemia do Covid-19. Por analogia, os que retornaram do exílio seguiram um protocolo de atividades. A reconstrução do altar fez parte desse protocolo. Ele foi reconstruído e, por conseguinte, os sacrifícios regulares foram oferecidos nas épocas indicadas. E todas as festas foram restabelecidas de acordo com o que estava escrito na lei de Moisés. Houve uma ênfase sobre a oferta do holocausto, que, diferentemente da oferta pelo pecado, representava a dedicação do adorador a Deus. Em vista disso, vemos a sinceridade e a espiritualidade da adoração que os sacrifícios estabeleciam. Você vê isso lá no capítulo 3, versículo 1 a 6. O diário Viver, o comentário bíblico, no livro de Esdras, faz o seguinte questionamento: por que se começou primeiro o templo do Senhor, inclusive antes que as muralhas da cidade? O templo era usado com propósitos espirituais, as muralhas com propósitos militares e políticos. Deus sempre tinha sido o protetor da nação. E os judeus sabiam que a mais forte muralha de pedra não poderia protegê-los se Deus não estava com eles. Sabiam que por sua vida espiritual em ordem era uma prioridade muito mais alta que assegurar a defesa nacional.
Devemos lembrar que o altar era o centro da adoração judaica. No Antigo Testamento, sem os sacrifícios, não se podiam aproximar-se do Senhor, nem esperar pelas bênçãos dele. De fato, os exilados temiam os poderosos vizinhos, com certeza, mas sabiam que o Senhor os protegeria se ele lhes obedecesse. No texto de Esdras 3, 8 e 9, percebe-se que tudo foi feito exatamente da forma correta, até mesmo na contratação de pedreiros e carpinteiros. As pedras deveriam ser cortadas e a madeira obtida nas colinas do Líbano, igualmente da mesma forma que como foi com Salomão, conseguiu o material para a construção do primeiro templo, em 2 Crônicas 2, 8 e 9. Em conformidade à santidade da tarefa, os levitas foram encarregados para supervisionar os trabalhadores. Em seguida, após a colocação das últimas pedras do alicerce, foi realizada uma grande celebração, onde os sacerdotes estavam paramentados de forma adequada, trajando suas vestes e com as trombetas em suas mãos. E os levitas estavam com seus instrumentos e louvavam a Deus em duas vozes: louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmos 136. Deus é santo. Todos os protocolos foram cumpridos por meio de uma liderança comprometida. Creia que ele esteja agindo em seu favor. Portanto, lancem os alicerces e declare que o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Surpreendentemente, estamos diante de uma autêntica explosão de emoção. Um misto de tristeza e alegria, visto que o choro pode ser desencadeado por diversos estados emocionais. As lágrimas expressam emoção e podem exercer um impacto positivo na saúde física e psicológica, aliviando a angústia e a aflição. Além do mais, pode também ser interpretado como um pedido de ajuda. Todavia, o choro não significa que uma pessoa seja fraca, sentimental ou impotente, não é? Dessa maneira, o choro é uma emoção que o próprio Senhor Jesus experimentou. Está lá em João 11, 35. Quero ler Esdras capítulo 3, versículo 10 ao 13. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre os sons dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Ora, nessa parte final do estudo, encontramos uma multidão de aproximadamente 500 mil pessoas reunidas, tanto as que vieram do cativeiro, como aquelas que ficaram em Jerusalém. Essas pessoas estavam ao redor daqueles que lançaram as bases. As mais velhas, as quais viram a beleza do primeiro templo construído por Salomão, estavam chorando ao observar o novo templo de medida inferior. Por outro lado, havia no meio do povo pessoas que davam brados de alegria, né? Pelo lançamento das bases do templo. Finalmente, aquele seria o início da reconstrução do templo, o qual seria inaugurado 5 anos depois. Deus é poderoso.
O choro dos mais velhos foi sufocado pela alegria do povo. Creia que ele esteja agindo em seu favor. Celebre ao Senhor com brados de alegria. Diz o texto, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Está lá em Ageu, capítulo 2, verso 9, parte A. Desta forma, nesta lição, aprendemos que quando existe o desejo de recomeçar, o melhor meio é fazer da maneira correta. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Visto que o povo, o qual retornou do exílio babilônico, priorizou o Senhor em sua vida, como resultado dessa demonstração pública, houve a restauração do altar, bem como o lançamento das bases para a reconstrução do templo. Para pensar e agir, Deus usa qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos e envia os recursos necessários. Deus requer de cada pessoa uma postura correta diante da execução da sua obra. Deus não pode ser limitado pelo tamanho da estrutura de um templo ou por um espaço físico. Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a compreender e entender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Então você entra, cadastra e baixa a revista para o seu celular, tablet ou computador e vai poder rever esta lição e acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 2 e o tema foi Lançando as Bases. Pois bem, nós aprendemos que quando estamos dispostos a realizar a obra do Senhor, devemos fazer de forma correta, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto não repararmos as falhas, as faltas, seja da nossa vida ou seja da congregação, sem dúvida Deus não vai agir. Precisamos fazer como fez o profeta Elias. Ele restaurou o altar. E depois que ele restaurou o altar, ele clamou a Deus e Deus o respondeu. Da mesma forma, se uma comunidade, se uma igreja quer ver a boa mão do Senhor agindo sobre a sua vida, se nós e na nossa família queremos ver Deus agir, precisamos agir de forma correta. Bem, chegamos ao final. Para se inscrever no canal é rápido, é fácil. É só clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião e acione também o sininho para receber as futuras notificações. E não deixe de compartilhar nas suas redes sociais com seus contatos este canal, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas. Vem conosco, fique na paz, Deus te abençoe.